Bom dia, eu sou a Gica do Reset Graça. Estou lendo com você o livro A Revolução da Graça, do pastor Joseph Prince. Hoje daremos início ao capítulo 7, Conhecendo o Verdadeiro Evangelho. Uma vida fundamentada sobre o Evangelho de Jesus Cristo é inabalável. Ao edificar a sua vida sobre o Evangelho, você está edificando sobre um fundamento firme que lhe dará a estabilidade e o poder de Deus para ter vitórias duradouras. Ver Romanos 1,16. Talvez você esteja passando por um período extremamente difícil neste momento. Talvez tenha acabado de receber um diagnóstico médico negativo ou esteja cercado por circunstâncias desafiadoras no trabalho. Quero encorajá-lo a dizer pela fé: sou abençoado demais para ficar estressado. Agora, convide nosso Senhor Jesus para entrar nessa situação. Envolva-o em sua área de necessidade. Quer você necessite de uma vitória no que se refere à cura, provisão ou um relacionamento, veja e creia que o Senhor é com você. Meu caro amigo, não coloque sua confiança em seu próprio entendimento. Em vez disso, depende inteiramente daquele que está mais interessado no seu sucesso do que você mesmo. O livro de Provérbios nos diz: torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Provérbios 8, 18, 10. Corra na direção dele e lance sobre ele todos os seus cuidados, pois ele cuida de você. Declaro essa promessa de Deus sobre você agora mesmo. Nenhuma arma forjada contra você prosperará, e toda língua que se levantar contra você em juízo, você a condenará. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a justiça deles vem de mim, diz o Senhor. Isaías 54, 17. Amém e amém. Medite na última linha desse poderoso versículo. Na nova aliança da graça, você é justificado pelo próprio Senhor Jesus. Ora, quanto mais você entender que é justificado em Cristo, mais experimentará sua promessa de Isaías 54, 17. O oposto é verdadeiro. Quando o povo de Deus não tem sua identidade reta e justa firmemente estabelecida em Cristo, ele se torna suscetível às armas do inimigo. Armas como doença, falta, culpa, condenação, medo, depressão e todo tipo de distúrbios e vícios. É por isso que é tão importante ter a segurança de que está ouvindo o verdadeiro evangelho. A palavra de Deus proclama que nenhuma dessas armas, ainda que elas já tenham sido forjadas, prevalecerá contra você. E toda acusação infundada, toda mentira maliciosa e toda alegação falsa deve ser condenada por você. O inimigo não tem domínio sobre a sua vida e ele a mantém intacta. Uma nova geração tocando chifre de carneiro. Vejo uma nova geração do povo de Deus emergindo à medida que a revolução da graça percorre o globo. À medida que a palavra da sua graça é pregada ao redor do mundo, vejo que cada vez mais cristãos, muitos deles líderes dinâmicos na igreja, deixando a velha aliança da lei e abraçando plenamente a nova aliança da graça. Eles compreendem que somente a graça encontrada na pessoa de Jesus Cristo pode levá-los à terra prometida. A verdade é que Moisés, que representa a lei, está morto. Ver Josué 1:2. E somente Josué e Yeshua em hebraico, um símbolo de Cristo, pode nos fazer entrar na terra prometida. Não podemos entrar nela com base na aliança mosaica obsoleta. Não podemos herdá-la com base nos nossos esforços para sermos justificados guardando perfeitamente os 10 mandamentos. Podemos herdá-la somente por meio da fé na graça do nosso Senhor Jesus. Não é pelas nossas obras que herdamos as promessas de Deus, mas pela perfeita obra consumada de Cristo. Como a muralha de Jericó, que estava entre o povo de Deus e a terra prometida, desabou, o povo de Deus precisou usar a própria força para derrubar a muralha? Eles tiveram de lutar contra um exército? Não.
Ao toque dos chifres de carneiro e de uma grande gritaria, Deus simplesmente fez com que toda a muralha se desmoronasse. O chifre de carneiro é uma bela imagem que representa a morte do nosso Senhor Jesus. O carneiro tinha de morrer para que se obtivesse o chifre. Portanto, o soar do chifre de carneiro é uma proclamação da morte do nosso Senhor e de sua obra consumada. Na cruz, quando Jesus pagou totalmente por todos os nossos pecados com seu sangue, ele proclamou: está consumado. João 19:30. Libertação por meio do sangue de Jesus. É o sangue de Jesus derramado que nos tira do cativeiro e nos faz entrar na terra prometida. O que as 10 pragas de Moisés não puderam fazer, o sangue de Jesus fez. Foi o sangue de Cristo, tipificado pelo sangue dos cordeiros passado nas vergas e ombreiras das portas das casas dos hebreus, que fez com que o faraó, um símbolo de Satanás, finalmente libertasse o povo de Deus. Deus deu a última cartada, o sangue do seu filho. Portanto, foi seu filho, o verdadeiro Cordeiro de Deus, quem os tirou do Egito. E também foi seu filho que os fez entrar na terra prometida. Tudo é Cristo, e Cristo somente. Por que os milagres de Moisés não puderam libertar o povo de Deus? Porque eram milagres de juízo. Juízo e condenação não irão libertá-los. Somente o amor e a graça do nosso Senhor Jesus, que derramou seu sangue no Calvário por você, podem fazer isso. Meu amigo, você tem ouvido sobre os juízos da lei ou sobre chifres de carneiro sendo tocado? Uma condena e traz morte, o outro liberta e dá vida. Uma faz com que você permaneça no cativeiro do pecado e viva uma vida derrotada. O outro reveste de poder para se libertar e reinar em vida. Certifique-se de estar ouvindo o verdadeiro evangelho hoje. Estou muito feliz por ver uma nova geração de pessoas que estão tocando chifre de carneiro. Elas levaram seus púlpitos do Monte Sinai para o Monte Sião e agora estão pregando o evangelho não adulterado da graça do nosso Senhor e de sua obra consumada. O resultado? Inúmeras vidas estão sendo libertas do domínio de Satanás e conduzidas à terra prometida. Pastores e líderes, eu os encorajo a tocar o chifre de carneiro em sua pregação e em seus ensinamentos. Proclamem com ousadia a obra consumada do nosso Senhor Jesus. Todos os domingos, no púlpito. É isso que me esforço para fazer. É isso que faz os cativeiros e vícios caírem por toda a terra, assim como as muralhas de Jericó caíram e serem eliminadas da vida das pessoas. O cerne do verdadeiro evangelho. Então, o que é o evangelho? Como sabemos se estamos ouvindo o verdadeiro evangelho? O que separa o verdadeiro evangelho de todos os outros evangelhos, entre aspas? Para responder a essa pergunta, vamos ao livro de Judas. O apóstolo Judas nos diz para batalharmos diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas 1:3. Qual é a fé pelo qual a igreja deve batalhar diligentemente? Meu caro leitor, quando você ouve a palavra fé mencionada no Novo Testamento, ela se refere à justificação pela fé. Como uma pessoa se torna justa diante de Deus com base unicamente em sua fé em Cristo Jesus. Esse é o cerne do Evangelho de Jesus Cristo. É o que separa todos dos falsos evangelhos. Infelizmente, existem cristãos hoje que estão se afastando dessa verdade essencial e determinante do Evangelho. Se você os ouvir ensinando a Bíblia, verá que a justificação pela fé não é enfatizada ou priorizada por eles. Ela é vista como elementar, básica, como algo que os cristãos precisam saber apenas para depois ir além e crescer em sua caminhada cristã. Para eles, esse simplesmente não é o cerne do Evangelho. Eles preferem pregar e ensinar sobre como agir corretamente ou viver corretamente. Você ouvirá que precisa fazer todo tipo de coisas para Deus a fim de viver uma vida justa e reta. Você praticamente não ouvirá sobre como foi justificado ou se tornou reto pela fé em Cristo. Ora, não sou contra viver uma vida reta,
Mas esse não é o Evangelho. Viver uma vida reta, sem dúvidas, é importante, mas isso é consequência de se crer de maneira correta. Quando alguém crê corretamente, vive corretamente. O cerne do Evangelho não é viver de forma reta ou fazer boas obras, mas é a justificação pela fé. E o apóstolo Judas nos diz para batalharmos diligentemente por isso. Somos instruídos a não apenas batalharmos, mas a batalharmos diligentemente. Esse termo é traduzido de uma palavra grega, apagonozomai, de qual deriva da palavra agonia. Em outras palavras, apagonizomai significa literalmente agonizar por. Devemos agonizar pela fé. Devemos lutar pela verdade que diz que somos justificados pela fé e não pelas obras. Esse é o verdadeiro evangelho. Essas são as boas novas. Justificados e abençoados pela fé em Cristo. Infelizmente, o que se ouve hoje não são boas novas, porque a justificação pela fé tem sido sutilmente substituído pelas obras. Sim, podem lhe dizer que você foi salvo pela graça através da fé, mas então, em seguida, eles corrompem a simplicidade do Evangelho, dizendo que se permanece salvo ou abençoado por meio das obras. Se você sair pelas ruas e perguntar aos cristãos hoje o que os justifica e libera as bênçãos de Deus em suas vidas, a maioria lhes dirá obedecer às leis de Deus e viver uma vida reta. Você raramente ouvirá: sou justificado e abençoado pela fé em Cristo. Mas o que a Bíblia realmente diz sobre o evangelho que devemos pregar? A resposta está em Romanos 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo vive por fé. O que deve ser revelado através do evangelho? Não os nossos pecados, mas a justiça de Deus. Você tem ouvido pregações sobre fogo e enxofre que focam em seus pecados? Ou tem ouvido pregações que lhe mostram que você é a justiça de Deus por meio da fé em Cristo? Somente ouvir sobre a graça de Deus e sobre o quanto você é justificado pela fé em Cristo o libertará da sua luta contra o pecado, o vício e o cativeiro. Como viver de fé em fé? Romanos 1,17 nos diz que essa justiça de Deus que temos em Cristo é revelada de fé em fé, e também que o justo viverá por fé. Você é capaz de compreender essa verdade poderosa? A ideia transmitida por esse versículo não tem nada a ver com você ter sido salvo pela graça através da fé e agora ter de praticar boas obras e ficar vigiando seu desempenho a fim de manter sua salvação. Muitos cristãos sentem uma alegria abundante quando são salvos, mas a perdem rapidamente quando lhes é dito: agora que foi salvo, você precisa se esforçar para agradar a Deus a fim de continuar salvo. Esses cristãos sinceros se esforçam ao máximo para fazer isso, mas acabam se sentindo desanimados e condenados por falharem vez após vez. Por ouvirem um evangelho deturpado, eles não estão avançando de fé em fé, mas de fé para as obras. Não, meu amigo, é de fé em fé em fé, até que vejamos Jesus face a face. Isso não significa que não há lugar para as boas obras ou para viver uma vida santa. Eles são resultados quando se vive de fé em fé. Eles são evidentes em sua vida quando você vive crendo que é justificado, que se tornou justo e que é abençoado por meio da fé em Cristo. Amo a maneira como a versão New Live Translation traduz esse versículo. Esta boa nova nos diz como Deus nos torna justo aos seus olhos. Isso é realizado do início ao fim pela fé. Romanos 1,17. Assim, se alguém viver até você e lhe disser que está pregando o Evangelho, não engula simplesmente tudo o que ouvir sem avaliar. Discirna por si mesmo se o que está ouvindo sobre a justiça é realizado do começo ao fim pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro Evangelho faz toda a diferença.
Deixe-me compartilhar com você um testemunho que demonstra como ouvir o verdadeiro evangelho pode fazer toda a diferença em sua vida. Ele foi compartilhado por Sally, que mora em New Jersey. Ela escreveu: Eu costumava ouvir ensinamentos que continham uma mistura de condenação e graça. Quanto mais me expunha esses ensinamentos, mais condenada eu me sentia. Cheguei a um ponto em que sentia tanto medo que orei para Deus me tirar do domínio da condenação. O Senhor milagrosamente deu ao meu marido uma oferta de emprego extremamente generosa e extraordinária nos Estados Unidos. Assim, meu marido e eu nos mudamos de Hong Kong para os Estados Unidos. Embora eu tivesse parado de ouvir aquelas mensagens legalistas, continuei gravemente deprimida por muito tempo. A voz da condenação não se calou. Sempre que eu pensava nisso, lágrimas desciam pelo meu rosto por horas a fio. Eu não era capaz de suportar o estresse. Não encontrava consolo na leitura da Bíblia, porque eu me lembrava da maneira como ela me havia sido ensinada, sempre condenando, apontando os erros de forma assustadora. Orei a Deus e pedi que Ele me mostrasse um caminho para sair daquela situação. Um dia, quando estava fazendo uma pesquisa na internet para minha tarefa de música, deparei-me com a palavra justificados. O que eu estava lendo não tinha nada a ver com fé, mas ainda assim, aquela palavra agitou alguma coisa dentro de mim e imediatamente comecei a chorar sem parar. Comecei a ter pequena discussão com Deus. Não creio em você. Não me diga que fui justificada. Não foi isso que a minha antiga igreja me disse. Eles disseram que tenho que obedecer perfeitamente para ser justificada. Continuei chorando até ficar cansada. E então, no silêncio que seguiu, ouvi a palavra justificada ser dita suavemente, mas de forma muito firme em meu espírito. Não discuti mais, simplesmente aceitei, embora ainda não entendesse o que Deus parecia estar me dizendo. Pedi ao Senhor para me revelar o que estava acontecendo, e pouco depois desse incidente, deparei-me com a pregação do pastor Joseph Prince no YouTube. Naquela época, não o conhecia e não tenho ideia de como acabei clicando em seu sermão. Exatamente quando estava prestes a clicar em outra coisa, ouvi o pastor Prince falando sobre o assunto da justificação. Meu Deus, o Senhor estava me revelando a resposta de minha oração. Então continuei ouvindo. Em sua mensagem, o pastor Prince explicava como o cordeiro era usado como um sacrifício na antiga Israel para justificar aqueles que quebravam a lei. Eu estava chorando quando ouvi isso. Finalmente entendi, sem dúvida, que sou justificada pelo sangue do Cordeiro de Deus. Cristo, embora não seja perfeito em minha conduta. Minha vida mudou drasticamente depois desse episódio. Comecei a assistir a todas as mensagens do pastor Prince em todas as mídias disponíveis, porque o Espírito dentro de mim testificava que tudo que ele pregava era verdade. Agora, a Bíblia se tornou muito querida por mim. Todas as vezes que leio, tenho uma revelação após outra da graça e da bondade de Deus. A realização que sinto ao ler e ouvir sua palavra é enorme, tornando-se pleno ao ver a beleza de Jesus. As bênçãos de Sally não pararam por aí. Ela continua dizendo: Os anos em que vivi debaixo de condenação me fizeram envelhecer muito depressa, mas agora estou parecendo cada vez mais jovem e cheia de energia. Aprendi a descansar em Jesus, e a dor e o desconforto que eu sentia em meu corpo desapareceram sem que eu me desse conta disso. A pregação do pastor Prince sobre Jesus e sua amabilidade fizeram com que meu foco estivesse no Senhor. Fiquei tão envolvida e cativada pela sua beleza que me esqueci da dor. Ela foi embora por conta própria. Desde que comecei a buscar sua justiça em vez da minha, estou sempre no lugar certo e na hora certa para experimentar milagres. Eles são muitos para que eu possa incluí-los aqui, mas variam desde coisas grandes, como comprar e vender a nossa casa e encontrar um emprego novo,
Há coisas pequenas, triviais, como conseguir um lar temporário para o nosso gato durante a nossa mudança. Não importa mais se somos capazes de fazer tudo da maneira certa, porque todas as coisas cooperam para o nosso benefício. Sempre acabamos conseguindo o melhor preço, a melhor casa, a melhor oferta de emprego, o melhor de tudo, muito além da nossa imaginação. Todas essas são as bênçãos que não merecemos. É simplesmente incrível viver uma vida debaixo da abundante graça e do dom de justiça de Cristo. Quero agradecer ao pastor Prince por expor a beleza de Jesus e a perfeição da sua obra consumada. Foi o conhecimento do próprio Jesus que me tirou da depressão e do desespero profundo para um caminho de alegria, paz e esperança. Foi a melhor coisa que já aconteceu em minha vida. Obrigado, Sally, por compartilhar seu maravilhoso testemunho. Eu me alegro com você e não tenho dúvidas de que sua história encorajará muitas pessoas e as colocará no caminho para a liberdade. Meu caro amigo, se você está vivenciando a condenação e a infelicidade que Sally experimentou, ouça essas palavras preciosas de apoio do seu Pai Celestial. Você foi justificado através da fé no sacrifício do meu filho. Seja liberto da voz da condenação, assim como Sally, e comece a viver cheio de alegria, paz e esperança. O poder de Deus para obter vitórias duradouras. É muito importante que você ouça o evangelho certo, aquele que lhe diz que você foi perdoado e justificado pela fé. Porque o evangelho é poder de Deus para a salvação. Vamos dar mais uma olhada nessa verdade crucial que o apóstolo Paulo ensinou à igreja primitiva. Pois não me envergonhe do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1,16. Como definimos no capítulo anterior, salvação, além da maravilhosa bênção de ser salvo do inferno para ir para o céu, também engloba toda qualquer libertação, proteção e segurança que você necessita aqui e agora. Do que você precisa ser salvo hoje? Você está sofrendo de uma doença debilitante? Está sendo dominado pela ansiedade, por ataques de pânico ou por uma depressão profunda que o mantém aprisionado em casa? Talvez sinta o fardo pesado da culpa e da condenação por causa de seu vício que o aprisiona há muito tempo. Meu amigo, estou aqui para lhe dizer que sua libertação, sua proteção, as suas respostas estão no Evangelho de Jesus Cristo, o poder de Deus para a sua salvação. O Evangelho da graça do nosso Senhor é o que libertará e o manterá livre. A Bíblia não diz que os remédios, a psicologia, o dinheiro ou a internet são o poder de Deus para a sua salvação. Essas coisas são boas e têm seu lugar, mas elas são o poder de Deus que o liberta e lhe permite ter vitórias duradouras. Somente o Evangelho verdadeiro e não o adulterado da sua graça pode fazer isso. Assim sendo, seja qual for o desafio, não desista, caro leitor. Deus sabe exatamente o que você está passando. Ele se importa com você e quer que você seja livre de todas as áreas de sua vida. Foi por isso que Ele colocou este livro em suas mãos. Simplesmente continue lendo. Simplesmente continue ouvindo o verdadeiro Evangelho que lhe revela o perdão absoluto, sua justiça eterna ou sua justificação em Cristo e seu amor incondicional por você. Não tenho dúvidas de que o poder de Deus quebrará essas cadeias e abrirá as portas desta prisão para você. Não permita que seu zelo seja canalizado na direção errada. O diabo é um adversário perspicaz. Ele faz as pessoas se afastarem da simplicidade do Evangelho e focarem nas obras, porque sabe que muitos cristãos são sinceros e querem agradar a Deus. Ele sabe que eles têm zelo por agradar a Deus, mas o diabo também sabe que o homem tem uma coisa chamada orgulho. Então o que ele faz? Ele se aproveita disso e faz com que o zelo do homem seja canalizado na direção errada, usando a lei. Ele diz: você quer se acertar com Deus e agradar a Ele? Então aqui estão as leis dele e você deve seguir todas elas, sem exceção.
No livro de Romanos, Paulo fala sobre esse zelo mal direcionado que prevalecia entre seus irmãos judeus. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhe dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Romanos 10, de 1 a 3. A mesma coisa ainda acontece hoje. Muitos cristãos, em seu zelo por Deus ou em seu orgulho, buscam agradar a Deus e se tornar justo tentando cumprir a lei. Eles não entendem que Deus torna um indivíduo justo unicamente pela graça por meio da fé. Eles rejeitam a maneira de Deus e se apegam ao que pensam que os tornam justos, sua obediência às leis de Deus. Mas a ironia de tudo isso é que, ao tentar cumprir a lei de Deus para serem justas, as pessoas produzem obras da carne, como o adultério, a fornicação, o ódio, as heresias e a embriaguez. Ver Gálatas 5, 18 a 21. Por quê? Porque a força do pecado é a lei. 1 Coríntios 15, 56. A lei estimula ou desperta as paixões pecaminosas dentro da nossa carne. Ver Romanos 7, 5. Vemos um exemplo clássico dessa verdade no Antigo Testamento. No Monte Sinai, quando o povo de Deus presumiu que podia ser justificado diante de Deus, obedecendo às suas leis, ver Êxodo 19, 8, 24, 3, isso gerou uma obra da carne. Eles construíram um bezerro de ouro e o adoraram, quebrando o primeiro mandamento de Deus, não ter nenhum outro Deus. Êxodo 32, de 1 a 8. No Novo Testamento, temos o caso de Paulo. Ele disse: eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera não cobiçarás. Romanos 7, 7. Meu amigo, esse é o resultado de nos colocarmos debaixo da lei e de tentarmos obedecermos à lei de Deus para nos tornarmos justos. A obra da carne são produzidas de forma oposta aos frutos do Espírito. Graça produz frutificação. Gálatas 5, 22 e 23 enumera o fruto do Espírito como amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Observe que Paulo menciona o fruto do Espírito somente no 5º capítulo. Nos 4 primeiros capítulos, ele fala sobre a graça comparando com a lei e batalhando diligentemente pela justificação pela fé, porque os gálatas convertidos estavam voltando a se colocar debaixo da lei. Na essência, Paulo estava levando-os a colocarem novamente sob a graça somente, antes de falar a eles sobre o fruto do Espírito. Você pode ver como o fruto de estar debaixo da graça é fruto do Espírito? Observe também como Paulo chama isso de obras da carne e os frutos do Espírito. Qual a diferença entre obras e fruto? As obras são resultados de esforço pessoal que resulta de estar debaixo das exigências pesadas da lei. Fruto é o resultado da vida. Assim como uma árvore produzirá naturalmente bons frutos quando ela é bem regada e recebe a quantidade certa de luz e sol, do mesmo modo, um cristão produzirá bons frutos sem esforço pessoal quando ele é bem regado pela palavra da sua graça e exposto à luz do sol do seu amor. Amados, se você quer mostrar o fruto do Espírito, certifique-se de não estar ouvindo a lei ser pregada, mas a graça não adulterada do nosso Senhor Jesus. Certifique-se de estar ouvindo o chifre de carneiro ser tocado no púlpito para lembrar-lhe de que você foi justificado pela fé no Cordeiro que morreu em seu favor. Isso ajudará a edificar sua vida sobre a rocha firme de Cristo e os fundamentos sólidos da sua obra consumada. Batalhe diligentemente para ouvir e viver segundo o verdadeiro Evangelho, pela graça por meio da fé. Ele o conduzirá à terra prometida, pois o Evangelho é o poder de Deus para a sua salvação em todas as suas áreas.